Para isso, abra a tua Bíblia comigo. Um texto muito conhecido do Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do verso 1. É um texto narrado nos três evangelhos. Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 9, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos. E eu creio que o Senhor vai falar contigo, amém? Em reverência nessa manhã, não só física, mas com o nosso coração, fique de pé em nome de Jesus. Marcos capítulo 2, verso 1, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Irmãos, esse dia nós estivemos um pouco adoentados, e nessa semana estamos ainda em recuperação, mas aprove o Senhor essa enfermidade na minha vida, para ter participado de um congresso específico, que me veio despertar para muitas coisas acerca do verdadeiro cristianismo. Interessante falar com o pastor Henrique ontem, que Deus, semana passada, nos trouxe a um outro entendimento, a um propósito que não deveria ter sido se perdido ao longo da história da igreja, e tem me dado assim umas mensagens, direcionamento acerca de um propósito nobre, o principal propósito da igreja do Senhor. E eu queria falar sobre isso nessa manhã. Amém? Todos acharam? Queria receber os nossos visitantes nessa manhã. Temos aqui irmãs que congregaram conosco, irmã Vera, Marilene, nossa irmã, mãe de Thaís está ali, congregaram conosco durante 11 anos. Glória a Deus, sejam bem-vindos. E outros visitantes que nos visitam nessa manhã, seja bem-vindo, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dia depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados seus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Senhor nosso Deus, eis a tua palavra, que o teu Espírito Santo aplique no nosso coração, em nome de Jesus. Pode assentar, querido. Este texto narra uma história passada na região de Cafarnaum. Cafarnaum, aldeia de Naum. Significado aldeia de Naum, ficava mais ou menos noroeste do mar da Galileia, entre as terras de Zebulon e Nafitália. E esse texto narra, como já dissemos, nos 3 evangelhos, narra a história de um homem, de uma cura de Jesus, de pessoas que foram até Jesus. E diz o texto no verso 2, e muitos foram até ele, a ponto de que não havia lugar. Com certeza, todos que foram até Jesus foram com um propósito, foram com um motivo. Na maioria das vezes, nós vemos na Bíblia pessoas indo a Jesus. E percebemos 2 classes claras de pessoas. Aqueles que ouviram falar sobre Jesus e pela fé acreditaram que podia receber de Jesus um milagre, uma providência, uma solução, uma
cura, uma resposta, um escape, um renovo, mas também tinha outra classe de pessoas. Tinha uma outra classe, os religiosos, os escribas e fariseus que iam até Jesus para arrazoar. O que significa isso, Cláudio? Questionar através da razão. E a pergunta nessa manhã é: qual a classe destas pessoas nós nesta manhã nos encontramos? Daqueles que vieram nesta manhã ao culto para se encontrar com Jesus, porque entende que são pecadores e que são dependentes de Jesus e por isso reconhecem Jesus como o único que podem salvá-los? Ou a segunda classe, daqueles que vêm para os cultos para encontrar com Jesus somente para arrazoar, somente para questionar a liderança, o pastor, os irmãos. Em qual classe nós estamos nessa manhã inserido? Eu não conheço que classe nós nos encontramos, que você se encontra nessa manhã. O homem não conhece, mas Jesus conhece a motivação do nosso coração. Ele sabe diferenciar a intenção do coração daqueles que verdadeiramente vieram para receber ou daqueles que vieram somente para arrazoar. E maravilhoso que independente de qual classe nós chegamos aqui nessa manhã, Jesus, aleluia, mesmo conhecendo o nosso coração, Ele não desiste de nós. Ele não nos despede da mesma maneira. E foi assim naquela manhã, foi assim naquela tarde, ou talvez no final de tarde. Foi assim naquele lugar. Irmãos, eu não estou falando isso para apontar dedo. Não estou falando isso nessa manhã para condenar, nem para julgar a sua vida. Até porque Jesus não agiu dessa maneira. Não é a nossa intenção. Simplesmente, a nossa intenção nessa manhã é provocar no seu coração que nessa manhã você tenha o entendimento que você veio ao lugar certo, que Jesus está presente e você pode sair daqui da maneira diferente. Que Jesus não vai deixar você, se você quiser, sair daqui da mesma maneira, com as suas enfermidades, com os seus questionamentos, com o seu arrazoar, com a sua religiosidade, porque Ele nos ama. E foi assim naquela oportunidade. Mesmo aquelas pessoas estando na presença de Jesus, assim também nessa manhã, nós não saiamos daqui da mesma maneira, sem receber a nossa bênção. Isso só pode acontecer se nós não quisermos receber da parte de Jesus. Jesus, conhecendo a intenção daqueles corações, assim também conhece a nossa intenção nessa manhã, de como nós chegamos até aqui. Mas mais importante de como nós chegamos, é como nós podemos sair daqui. E nessa passagem, até mesmo os incrédulos, os religiosos, os arrazoadores, saíram com a sua fé restaurada. E no verso que nós lemos, verso 12, diz que todos ficaram admirados e deram glória a Deus. Não importa como você chegou, eu creio que hoje não será diferente daquele dia. Ainda que tenhamos chegado aqui como os fariseus religiosos, podemos sair daqui abençoados, restaurados, renovados, fortalecidos. Você crê nisso, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Mas eu queria usar esse texto não para falar dessas duas classes de pessoas, não para falar dessas pessoas que vêm até Jesus porque entendem que Jesus é o Senhor e podem salvá-las, ou esta classe de pessoas que vêm até Jesus simplesmente pela religiosidade. Mas eu queria falar de um grupo diferente, aqueles 4 homens. Na verdade, eu
denominei como os abençoadores. Aqueles homens, eles se preocuparam com o próximo, com a situação de um outro homem. E isso demonstrou que eles conheciam a vontade de Deus. A atitude daqueles 4 homens demonstravam, mesmo sem conhecer, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 15, que nos diz, olha, eis que vos dei o exemplo para que vós façais também. Eles não conheciam ainda, mas eles conheciam a vontade de Deus. E esse foi o grande ensinamento de Jesus sobre a face da terra. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aqueles 4 homens entendiam claramente a proposta do Evangelho. O verdadeiro Evangelho ensinado por Jesus. Haja visto que Jesus percorria, Mateus capítulo 4, 31, 32. Jesus percorria, 24 na verdade, percorria todas as regiões, procurando quem pudesse salvar, procurando quem pudesse ajudar, procurando quem pudesse abençoar, procurando quem pudesse libertar. Jesus procurava em todos os lugares. E nessa manhã está presente, procurando aqueles que precisam de ajuda. Portanto, você veio do lugar certo. Irmãos, essa é a essência do Evangelho. Amar o nosso Deus e o nosso próximo. Melhor é dar do que receber. Talvez em tempos passados, algum tempo passado, você chegou a esse lugar, numa maca, como um paralítico, carregado por outras pessoas. Agora é o desafio de se tornar um daqueles 4 homens que levaram aquele homem até Jesus. Aqueles homens entenderam a lição, o exemplo de Jesus, o ensinamento do Evangelho. Levaram as pessoas até Jesus. Levaram, verso 3, levaram um paralítico até Jesus. E a segunda pergunta nessa manhã: e nós, como cristãos, temos levado pessoas a Jesus? Não se importe com a dureza da pergunta, mas isso não é para nos condenar, é para nos despertar. Temos levado pessoas? Temos entendido o propósito do Evangelho? Ou será que nós temos agido como aqueles que estavam naquele lugar preocupados com os nossos interesses ou questionamentos, com as nossas dúvidas, sem perceber que por nossa religiosidade nós acabamos impedindo que outros se acheguem até Jesus? Quantas pessoas, talvez sem perceber, nós acabamos impedindo de entrar na presença do Senhor? Por nossos comentários, por nossas palavras, por nossos julgamentos, por nosso testemunho, enfim, por nossas atitudes. E muitas vezes por isso nem entramos e nem deixamos outros entrarem. Mas aqueles 4 homens estavam determinados. Oh, querido, desafio para o cristão nos dias de hoje: determinação. Aqueles homens estavam determinados, ninguém iria impedi-los de ajudar aquele paralítico. Ninguém iria impedi-lo de que eles cumprissem a vontade do Senhor. Nem mesmo a religiosidade daqueles fariseus foi empecilho para aqueles homens. Aqueles homens religiosos estavam junto a Jesus, mas acabaram impedindo que pessoas se achegassem até ele. E eu queria te dizer, querido, uma revelação do céu que você talvez já tenha ouvido.
Existe uma grande diferença entre estar junto de Jesus e estar perto, em comunhão com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Até mesmo o inimigo, Satanás, foi à presença do Senhor para pedir para tocar na vida de Jó. Veio até Jesus para pedir para se andar com a vida de Pedro. E talvez esteja nessa manhã buscando uma oportunidade para tocar na nossa vida, para nos fazer desistir, para nos fazer parar, para nos fazer abandonar a caminhada. Por isso existe uma diferença de estar junto e estar perto de Jesus. O próprio Jesus diz, olha, vocês me confessam com a sua boca, mas o coração de vocês está longe de mim. O desafio nessa manhã é não estarmos somente juntos, mas estarmos perto. Mas mesmo diante das dificuldades, aqueles 4 homens não desistiriam, por mais difícil que podia parecer. A dificuldade daqueles homens começaram quando eles decidiram ajudar aquele próximo. Apesar de muitos se referirem àqueles 4 homens, ou aquele paralítico, como um amigo, a Bíblia, nos 3 evangelhos, pastor me ajuda, nos 3 evangelhos não relata que era amigo, apenas que eram homens. A dificuldade já começou aí, eles não conheciam, talvez não conhecessem, a não ser pelas suas atitudes que foram conhecidos como amigos, mas a Bíblia não deixa claro que eles conheciam, que eles eram conhecidos, mas apenas que o conduziram, simplesmente o levaram até Jesus. É o ditado que nós conhecemos, fazer o bem sem olhar a quem, independente se eu conheço ou não, se mereça ou não. Eu, como cristão, fui convidado a levar pessoas até Jesus, como aqueles 4 homens. Outra coisa que a Bíblia também não relata, é que o paralítico, pastor, concordou com aqueles 4 homens. Isso quer dizer o quê, pastor Cláudio? Quer dizer que talvez as pessoas que nós nos propusemos a levar até a Cristo, não irão concordar com a nossa ideia. Não irão concordar com a nossa palavra. Assim também muitos não vão acreditar. Mas nem por isso nós podemos desistir. Talvez você tenha falado de Jesus para muitas pessoas que precisam, paralíticos, enfermos. E as pessoas talvez não tenham entendido. Mas nem por isso é motivo. Vai servir como justificativa. Senhor, eu preguei. Senhor, eu fiz milagres. Senhor, aquelas pessoas que eu me propus levar a Cristo, não aceitaram, não quiseram. Isso não vai servir de justificativa para nós cristãos, irmãos. E não foi justificativa para aqueles homens. Para chegar àquele lugar, também aqueles homens precisaram abrir mão do seu conforto. A região de Cafarnaum ficava ao noroeste da Galileia. E a história diz que esse paralítico era um galileu. Nós não sabemos precisar quantos quilômetros. Mas pensa aí, irmãos. 4 pessoas levando um paralítico, não sabemos se era aquela maca como nós temos, se era apenas um cobertor, uma capa. Mas aqueles 4 homens pegando na ponta daquela cama, daquela maca, e levando por aqueles caminhos tortuosos, pés descalços talvez, de sandálias. Como foi difícil, irmãos? Eu queria te perguntar, você está disposto hoje a encarar as dificuldades de se levarem as pessoas até Cristo? Independente se tenhamos que abandonar o nosso conforto ou não. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus saiu, desceu, se esvaziou, por amor a nós. Veio em nossa direção, porque nós não tínhamos condição de ir a Ele. Ele veio a nós.
Não deixou de ser Deus, mas abandonou a sua posição. Desceu. O maior desafio nos dias de hoje é sairmos da nossa comodidade que nos corrói. E eu nunca me senti dentro do evangelho, nem quando no começo da caminhada, tão envergonhado, pastor Henrique, como nesse final de semana. E Deus precisou, e eu vou relatar aqui no final da mensagem, Deus precisou usar um fato para me despertar, irmãos. E glória a Deus, está entendendo o tamanho do amor de Deus por você. Por isso Ele te trouxe aqui neste lugar. Para despertar, trazer esse despertamento. Muitas vezes, nós não estamos querendo sair da nossa zona de conforto. E por isso o Evangelho tem perdido o foco para muitos. Outra coisa, eles não só levaram aquele paralítico junto de Jesus. Além de o conduzir para junto de Jesus, eles levaram aquele paralítico para perto de Jesus. Para a comunhão com Jesus, com todo cuidado. Muitas vezes nós levamos pessoas para junto de Jesus e as abandonamos, não se preocupando se ela teve ou não uma experiência com Jesus, não regamos a semente, os ensinamentos, não ensinamos elas o caminho, apenas apontamos o caminho, mas Jesus não só apontou o caminho para Deus Pai, Ele se fez de caminho. Aleluia. Ele se tornou o caminho. Se aqueles 4 homens estivessem o abandonado, aquele paralítico naquele lugar, talvez o milagre não aconteceria. Está entendendo, irmão? Aquele paralítico não teria sua vida transformada por causa de suas limitações. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Irmão, convidar uma pessoa para um culto é importante, mas é muito diferente de conduzir uma pessoa à presença de Jesus. Exige mais de nós, querido. Exige algo mais, um esforço, uma renúncia. Precisamos não só guiá-las, conduzi-las, plantar a semente, mas também regar, discipular. Jesus se preocupou em todo o último ministério, o ano do ministério da sua vida, se preocupou somente em discipular, regar a palavra, ensinar os seus discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, devemos fazer o mesmo. Guiar as pessoas, não só para junto, mas para perto. E não, podendo se aproximar de Jesus, no verso 4, descobrir o telhado, descer o paralítico até Jesus. Mais uma dificuldade, irmãos. A casa estava cheia. Pessoas religiosas à porta. Mas isso não foi empecilho. Naquela região de pescadores, tinha um costume, talvez no telhado, ter um lugar no eirado para secar a semente, o vento bater e a palha, né, ser levado pelo vento. Escute isso. A revelação de Deus para a tua vida, que foi para a minha. Costumava-se deixar uma escada na lateral das casas, para que se subisse nesse eirado. Ainda que você tenha vivido dificuldades para levar pessoas a Cristo, Deus tem sempre uma escada, aleluia, para você subir e cumprir os propósitos dEle, a vontade dEle. Deus prepara todas as coisas, não tem o que nós vamos fazer, ouvir nesse final de semana, de que Deus já não tenha preparado todas as coisas. A única coisa que Ele quer é a nossa disposição, querido. A nossa disponibilidade. Esse é o entendimento dessa manhã. Nós, como cristãos, temos levado pessoas até Jesus. Temos conduzido pessoas para perto de Jesus. Na ousadia, irmãos.
Nós temos sido como Cristo foi para os homens. Nós, como igreja, temos sido o caminho para aqueles que ainda estão em trevas. É isso, pastor? Blasfêmia? Não. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados para ser também o caminho. Jesus mesmo disse: vós sois a luz do mundo. Esse é o grande propósito da nossa vida, querido. Ser o caminho, o instrumento para abençoar outras vidas. Existem pessoas perdendo nesse momento suas vidas. Pessoas que nós poderíamos ter conduzido à presença de Jesus. Pessoas morrendo sem Jesus, sendo condenadas a uma eternidade sem Ele. Aqueles homens sabiam que não era por merecimento, pela situação daquele paralítico, mas o milagre aconteceu pela fé. E o verso 5 diz: vendo-lhes a fé. Irmão, irmã, igreja do Senhor, a sua fé, aliada às suas atitudes, pode promover o milagre na vida das pessoas. Você crê? Amém? A fé aliada à atitude. No verso 11 diz: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então se levantou no mesmo instante, vai para a tua casa. Porque lá eles conhecem a sua miséria, eles conhecem o seu testemunho, conheciam o seu testemunho. Quem você verdadeiramente era e quem você verdadeiramente se tornou, vai dar testemunho para que outros creiam e sejam abençoados. É fato de que aqueles homens eram anônimos, não mencionam os seus nomes, e continuaram desconhecidos até os dias de hoje. Mas a fé daqueles homens se tornou conhecida por Jesus e por todos os homens até os dias de hoje. Isso é que nos faz conhecidos por Cristo. A nossa fé aliada às nossas atitudes. Naquele lugar, inclusive os religiosos, que ainda não tinham experiência profunda com Jesus, a ponto de mudar suas vidas, saíram dando glória a Deus, pela fé daqueles 4 homens aliados às suas atitudes. Aqueles homens, fariseus, religiosos, saíram daquele lugar. Verso 12 que nós lemos, diz: todos admiraram e deram glória a Deus. Então, na verdade, querido, os sinais, os milagres não são para a glória de homem, são para glorificarmos o nome do Senhor. Aleluia! Deus está contando conosco, querido. Parou o tempo de comodismo, de nos distrair com outras coisas, com os prazeres dessa terra. Acabou, querido. A partir de hoje nós não somos mais inocentes como não fui a partir desse final de semana. Falei para o pastor Henrique ontem, falei: pastor, eu estou me sentindo inútil, eu não posso mais ficar parado, não há mais justificativa. Jesus está voltando e pessoas precisam conhecê-lo. Até que se pregue a todas as nações. Eu vi um comentário. Existem 16 mil povos, etnias. Irmãos, 16 mil. 16 mil. Faltam 7 mil para ser alcançado. 7 mil povos nunca ouviram falar de Jesus. Eu não vou apontar dedo para ninguém, irmão. Eu estou apontando, meu pastor dizia: Marilene, não é isso? Eu aponto o dedo para os outros. Tem sempre um dedo apontado para mim. O que eu estou fazendo para mudar essa situação? 1 Pedro 3. O que nós podemos fazer para apressar a vinda do Senhor? Pregue o Evangelho. Com atitude. Pastor Henrique passou a mensagem lindão. Você pode pegar sábado, e eu disse: glória a Deus, é de Deus. Pregar em tempo, fora de tempo, em todas as oportunidades. Glória a Deus. Mas não só aqui no púlpito. Em todos os lugares por onde eu passar. Aquele milagre na vida do paralítico levou pessoas a glorificarem a Deus. E continua até os dias de hoje. Abençoando e levando pessoas a glorificar a Deus. Irmãos, mas algo que me chamou a atenção, que antes de curar a paralisia física,
o Senhor curou a paralisia espiritual, que impedia não somente aquele homem de andar fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Com isso, entendo que a nossa maior preocupação não é apenas levar alguém que tem uma deficiência física, alguém que sofra de uma enfermidade, alguém que está vivendo uma crise financeira, uma crise no casamento, pois todas essas provações não nos impedem de caminharmos como homens espirituais, não impede que sejamos abençoados. Devemos preocupar com a paralisia espiritual que tem amaldiçoado a muitos, impedido de entrar na comunhão com Deus. Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 5, Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo. Todos pecamos através do pecado de Adão e todos estamos destituídos da presença de Deus. Paulo está reconhecendo que mesmo com o seu conhecimento, mesmo com a sua religiosidade, mesmo com as suas obras, mesmo com o seu testemunho, ele sofria de um tipo de paralisia espiritual e precisou que alguém o conduzisse a ter uma experiência com o Senhor. Jesus curou a paralisia espiritual de Paulo, a cegueira espiritual de Paulo, que o impediu de ver Jesus e ter uma experiência com o Senhor. Assim também como se preocupou primeiramente em curar a paralisia espiritual daquele deficiente. E diz, filho, os seus pecados estão perdoados. E a partir daí, verso 11, levanta, toma o teu leito e vai, para que saibam que o Filho tem autoridade para perdoar pecados. Eu queria convidar o Ministério de Louvor, nós já estamos encerrando. O mesmo Jesus que estava naquela casa, naquela região, naquela aldeia, Cafarnaum. Continua presente. Nós cantamos nessa. Ele vive. Está aqui nessa manhã. Não importa como você chegou. Não se preocupe somente com as suas lutas terrenas, físicas, financeiras, do casamento. Isso, de fato, chega a nos abalar muitas vezes. Mas primeiro, Jesus precisa cuidar uma paralisia espiritual nas nossas vidas. Pastor, mas eu ando. Eu vejo, pastor, eu pulo, eu glorifico. Mas sabe que paralisia espiritual é essa, Beto? Que me impede de levar pessoas a Cristo. Semana passada eu estive em São Paulo 2 vezes. Como Deus tratou comigo, queridos. Quando chegar, Beto, de viagem, passado uma semana, Tati conhece. Beto conhece. Se Célio estivesse aqui, conheceria. Talvez algumas pessoas conhecem. Mas eu cheguei de São Paulo. Depois de uma semana, Priscila conhece. Lu conhece. Eu cheguei de São Paulo depois de uma semana. Vieram me perguntar, pastor Cláudio, você ficou sabendo o que aconteceu aqui na rua? Eu falei, não. A nossa vizinha, Raquel, morreu. Irmãos, quantas vezes eu passei do lado daquela mulher, querido. Orei por ela. Comentei sobre ela. Comentei com a minha esposa. Ela tinha uma demência, sabe, irmãos? Demência psicológica. Ficava o dia inteiro
perdida de vez em quando. Por não ir a ela ia em casa e falava: Cláudio, você me leva para São Paulo? Porque eu quero voltar para São Paulo. Eu orei, intercedi, reconheci o problema, mas não agi. Talvez porque eu olhei para as dificuldades dela, da sua paralisia mental. Não me preocupei como deveria preocupar com um verdadeiro cristão. Naquela rua nós temos 2 pastores e vários irmãos em Cristo, líderes de igreja. Sabe qual é a minha esperança? Não posso fazer mais nada por ela. Mas a minha esperança é que mesmo com a minha religiosidade, Deus tenha levantado 4 homens de Deus para conduzir aquela mulher a Cristo. Não para me dar paz, irmãos, mas para dar paz a ela. Deus usou esse testemunho nesse momento triste para mexer comigo. Talvez exista uma Raquel lá na sua rua, um paralítico que você tenha passado do lado um próximo. E Deus quer te usar nessa manhã, a partir dessa manhã, para que daqui para frente seja diferente. Você passa a fazer parte desse grupo de abençoadores. Esta, queira ou não muitos, é a verdadeira essência do Evangelho. Eu queria fazer 3, ou melhor, te dar 3 oportunidades. Em primeiro lugar, se você entende que seu conhecimento pode ajudar, que suas obras são importantes, que sua religiosidade, sua tradição, ainda que sirva para te guiar, não pode de maneira nenhuma te reconciliar com Deus. O homem nenhum pode fazer isso, a não ser Jesus, que morreu sem pecado inocente para nos salvar. Esse final de semana nós comemoramos aquilo de mais valioso, e não devemos fazer como um saudosismo apenas por uma data estipulada, mas é a morte e ressurreição de Cristo, para que tudo tivesse sentido. Cristo morreu, e aí a cada dia nós precisamos morrer também, para nós mesmos, sair da nossa zona de conforto. E assim como Cristo ressuscitou por amor a nós, assim também nós devemos celebrar todos os dias. Você que entende que nada é capaz de te reconciliar com Deus, e nessa manhã você chegou aqui, anteriormente você não teve esse entendimento, mas a partir de hoje, através dos louvores, do Espírito Santo movendo na sua vida, através da palavra, você entende e quer nessa manhã fazer uma aliança com Jesus, dizer: eu quero o sangue de Jesus sobre a minha vida. Não foi por acaso que você veio a esse lugar, alguém te trouxe. Eu queria te dar essa oportunidade. Segunda oportunidade, para a gente encerrar. Existe alguém aqui que sente, que confessou Jesus com os seus lábios, mas as intenções do seu coração, seus pensamentos, suas atitudes estão longe dos ensinamentos de Jesus. Jesus te trouxe aqui nessa manhã também para mudar essa realidade da sua vida.
para que não seja pego de surpresa como Mateus 7:21. Alguém te guiou até Jesus, irmãos. Mas você ainda não teve uma experiência a ponto de ser liberto. Liberto da paralisia espiritual. O Senhor quer te dar uma experiência a ponto de transformar toda a sua vida. Por isso você está aqui. Mas depende da sua fé. Aleluia. É importante você estar junto, mas mais importante é você estar perto de Jesus. Para encerrar, de alguma maneira você sente que está paralisado espiritualmente na obra do Senhor. Irmão, Jesus morreu por nós para nos salvar, para que nós pudéssemos também levar essa verdade a outros. Eu não sei como é que Deus vai fazer, como é que o Senhor vai fazer, quais são as escadas que Deus vai colocar na sua vida. Mas nós precisamos entender, irmãos, que essa é a essência do Evangelho. Não existe outro propósito de Cristo ter nos escolhido, irmãos, em primeiro lugar pelo seu amor, mas também para que nós amássemos outras pessoas.